Olá, meu querido prof, meu querido professor da EBD. Estou eu aqui para falar com vocês, para a gente comentar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical Adolescentes. Dejane, seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. E estamos aqui hoje mais uma vez para comentar a lição bíblica da Escola Dominical da classe Adolescentes, da idade de 13 a 14 anos, 13 e 14 anos. E o tema da nossa lição, da nossa revista, é a história da salvação. E a aula de hoje, em especial, a gente vai falar sobre o novo nascimento e a justificação, ok? A música que eu deixei sugerida aí, foi Regenerado, de Graciele Farias. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a música para a gente ir ouvindo enquanto a gente começa a nossa aula, né? Só um instantinho. Aproveita aí para quem sabe. A nossa aula é rápida. A aula passada foi um pouquinho longa, né? Mas aproveita aí para convidar alguém. Regenerado de... Como é que é o nome da garota? Graciele Farias. Graciele. Vocês estão vendo que eu tô mastigando? É porque faz parte da tarefa de hoje, tá? A tarefa de hoje vai incluir mastigar. Está inclusa na tarefa de hoje mastigar. Me purifica. É essa a música, tá? Graciele Farias. Você conhece, Dejane, essa música? Tá ouvindo? Então vamos lá? Vamos lá. Não conhece? Eu também não conheci. Eu tava procurando uma música pra colocar e encontrei essa. Mas casa muito bem com o tema da lição, que trata da libertação, né? Então vamos lá começar a nossa aula. Que o Senhor Jesus nos direcione, né? Você aí que é professor que está assistindo depois, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, todas as quartas-feiras agora, eu fazia na sexta-feira, mas agora eu mudei para quarta-feira, porque sexta-feira fica bem próximo do dia domingo, né? E aí, para preparar, dependendo da dinâmica que tiver, conforme, né, os preparativos para a aula, pode ser que fique um pouco demorada ou difícil de preparar alguma coisa, apesar de que eu busco ser bastante prática, né? Usar uma didática mais simples, mais fácil, para ser acessível para todo mundo. Então, para essa próxima aula, então, caso você esteja, como eu estava dizendo, caso você esteja me assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, então, todas as quartas-feiras, às 14 horas, eu estou aqui para comentar esta lição em especial, que é a lição dos adolescentes vencedores. A classe deles é titulada Vencedores. Estamos estudando essa daqui, a história da salvação. Estamos na lição 8. E estamos aqui para fazer discípulos, né? Cumprir aquilo que Jesus mandou,
fazer discípulos. Então, agora você já está sabendo que todas as quartas-feiras eu estou aqui nesse horário, às 14 horas, tá bom? Pra gente comentar. Então vamos orar? Orar e apresentar a Deus estes momentos, né? Que estamos aqui para compartilhar e pedir a Ele que nos use poderosamente para falar aos nossos adolescentes. E não só aos adolescentes, né? Talvez alguém aí que vai assistir depois nem é professor de adolescente, mas é um tema que é bem bacana, é bem interessante, é o tema central da Bíblia, que é exatamente foi o que Jesus veio fazer aqui, né? Pai querido, Pai de amor, eu te dou graças porque o Senhor sempre nos ouve, porque o Senhor é o nosso Pai celestial que nos salvou e nos regenerou e nos transformou. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar aqui como teu canal, como teu instrumento para falar da tua palavra. Que onde quer que esta mensagem chegar, todos possam ser abençoados pelo nome do Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor. Esta palavra é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, que salva e que regenera. Em nome de Jesus, que o nosso estudante, que o nosso aluno, que o nosso adolescente seja abençoado, impactado, edificado por esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. No grupo do Telegram eu deixei os slides, tá bom? Se você tem interesse em entrar no grupo do Telegram, eu mando os slides um pouco antes. Eu mandei ontem os slides para lá, para o grupo, e compartilho alguma outra coisa que eu tiver de compartilhar, eu compartilho lá, especialmente para os professores da Escola Bíblica Dominical. Este canal, este grupo é exclusivo, tá bom? Se você não é professor de escola dominical, não é muito interessante você entrar, porque pode sobrecarregar seu celular aí, né, seu aparelho, e às vezes a gente não é o assunto que você tanto interessa, por se tratar de exclusividade para professores. Mas se você gosta de estar em interação, se você gosta de participar de grupos, não tem problema, pode entrar. Fique à vontade, é só para informar você, tá bom? Caso você tenha interesse, é só falar que eu deixo para você o canal do Telegram. Então, estamos na lição 8. O tema está fundamentado no livro de João, no capítulo 3, do versículo 3 ao 8, e também em Romanos, capítulo 5, o versículo 9 e o versículo 10. O tema que dá aquela sintetizada no assunto, que faz a essência do estudo, está em Tito, capítulo 3 e versículo 5, que diz: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo e nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Opa, mudou aqui a música. Esta é a mensagem principal, né? Que ele nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Olha aí o privilégio que temos, né? De ter Jesus, de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Os objetivos aqui hoje são apresentar o conceito do novo nascimento, explicar o significado da justificação como o ato judicial de Deus e diferenciar a regeneração de justificação. Para não ficar aí meio confuso, né? O que é justificação e novo nascimento. Então, nós vamos ver sobre esses dois atos de Jesus que nos religou a Deus
e perante ele agora nós comparecemos diante dele como pessoas limpas e sem culpa, né? Sem culpa, limpos e agora praticamente inocentes, né? Ele sabe que somos pecadores devido à nossa natureza, que ele tem conhecimento, mas agora nós aparecemos diante de Deus como pessoas, seres limpos e sem culpa, justos, é isso. Limpos e justos, e com isso nós podemos usufruir da paz de Deus. A paz que nos liga a Deus, né? Mas o que é o novo nascimento? Nos slides, eu coloquei a imagem de um diamante bruto e um diamante polido. Então vamos lá. O novo nascimento é uma ação sobrenatural do Espírito Santo que transforma a vida do indivíduo que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. A regeneração acontece quando a pessoa crê na palavra de Deus e se arrepende dos seus pecados. Então ela passa pela transformação do seu entendimento e adquire uma nova maneira de viver. Este é o nosso texto que está lá em João, que é da leitura oficial, que está em João 3, é aquele episódio em que Nicodemos marca um encontro particular com Jesus. Ele era um mestre da lei, muito entendido da lei, e ele marca então um encontro particular com Jesus e fala: a gente sabe, é muito sabido que você ensina com autoridade e que você é de Deus, porque ninguém ensinaria com tamanha autoridade e ninguém faria tantos feitos maravilhosos como você faz. E então Jesus tem aquele diálogo com ele e fala: olha, é preciso nascer de novo. Para conhecer o reino de Deus, para participar do reino de Deus, para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. Embora ele fosse um homem tão cheio de conhecimento, mesmo assim ele não entendeu como que era que se daria esse novo nascimento. Mas ele fala: bom, claro, óbvio que eu não voltaria ao ventre da minha mãe, né? Mas como que eu vou fazer para nascer de novo? Então Jesus fala desse novo nascimento, que é quem não nasce da água e do Espírito, não tem parte no reino de Deus, né? Mas é necessário que esse homem, que todo homem nasça da água e do Espírito. Bom, ficou um negócio meio difícil de entender, porque como é que nasce da água e do Espírito? Hoje a gente entende um pouco melhor, porque a gente vivenciou essa experiência. Mas certamente Nicodemos também passou pelo novo nascimento, que ele, juntamente com José de Arimateia, resgataram o corpo de Jesus e enterraram e sepultaram o corpo de Jesus. Então ele se tornou provavelmente aí um discípulo de Jesus. Então ele certamente experimentou o novo nascimento. Aqui está dizendo que é uma ação sobrenatural. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Provavelmente, para que a pessoa chegue ao ponto do novo nascimento, ele experiencia, ele experimenta, ele fica sabendo de algum ato de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento a respeito de Jesus, né? Ele estava perseguindo as pessoas que buscavam a Jesus, que divulgavam Jesus, mas ele teve uma experiência com Deus e ali, num instante, ele foi transformado. Então, na hora que Jesus, aquela luz brilhou sobre ele, então, naquele momento que Jesus falou para ele, ele perguntou: quem és tu? Ele falou: eu sou quem você está perseguindo. Então, ele teve uma nova percepção, um novo entendimento. Então, ele deu aquele start, assim, aquele estalo,
E este foi o novo nascimento. Ele é instantâneo. Mas para que ele seja instantâneo, antes dele chegar a ser esse estalo, a dar esse estalo instantâneo, a pessoa já ouviu falar alguma vez, né? Só em casos assim, o vídeo não tá muito bom não. Ou é o vídeo ou é a internet. Tá chovendo, caiu uma chuva terrível aqui agora há pouco, que eu pensei que nem fosse dar para entrar. O Nicolas foi para a escola, já era para entrar 1h, entrou 2h da tarde, se é que vai entrar, acabou de sair. Então a internet está bem ruim aqui. Mas não tá não, né? Que pelo menos não tá caindo a live. Talvez seja o provedor. Mas amém. Eu vou desligar porque senão vai ficar me incomodando. Isto. Não vai fazer barulho mais. Aqui acabou de dar um pé d'água. Meu pai do céu, terrível. Muita chuva, quase que nem dava para o Nicolas ir para a escola. Muito bem. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que antes de chegar o momento em que ele experimenta o novo nascimento, ele tem que ouvir alguma coisa, né? Ouviu alguém falar, tem uma pregação, né? Tem alguém que fala constantemente, mas chega uma hora que nós somos convencidos que somos pecadores. É neste momento em que a gente experimenta, que a gente passa, que a gente nasce de novo. E aí, a partir desse momento, a nossa mente é transformada, é mudada. Então, quando eu entendo que Jesus morreu na cruz para me salvar, para me resgatar do pecado, então agora o pecado não faz parte mais de mim. O que é pecado? Mentir, roubar, furtar, entre tantas outras coisas. Então, agora que eu sei que Jesus me salvou destas coisas, estas coisas não mais fazem parte da minha vida. Então, essa regeneração é também instantânea. Ela também é chamada de, esse novo nascimento é também chamado de regeneração. E então, pelo ato do novo nascimento, nesse momento eu sou justificado. Eu estou feito justo a partir de agora. O que é isso? É como que Jesus tivesse pegado uma folha com uma sentença que apresenta lá diante de Deus e fala, agora esse pecador aqui não tem culpa de mais, ele agora é justo. Toda a sua culpa já foi paga. Tá aí, ó. Aí a conta. Agora não cobra mais dele. Não é para cobrar mais dele a culpa, porque ele tá aqui o papel, o documento que prova que ele agora é justo. Amém? Então a justificação é o ato de Deus declarar alguém justo. É como se fosse um ato judicial de Deus diante do tribunal de Jesus, né? O ato de Jesus diante do tribunal de Deus, que mostra que agora todas as pessoas que reconheceram Jesus como o Salvador estão justos. Agora não tem mais condenação sobre ele. Amém? E esta justificação vai além do perdão. A justificação concretizou-se pelo derramamento do sangue de um inocente. E aí entra o seguinte: o criminoso torna-se um criminoso perdoado. É um criminoso perdoado. E então ele se torna justo. Deus, Jesus, como seres oniscientes que são, que conhecem o passado, o presente e o futuro, não sofreram amnésia para esquecer dos meus pecados, para achar que, ele é justo.
Não exatamente assim. Embora ele saiba, conheça o pecado, esse pecado já foi perdoado, já cumpriu a sentença sobre ele. Então, agora não precisa mais cobrar desse pecador. Eu deixei os papeizinhos que eu dei a dica na semana passada. Quando você for entregar, quando você começar a aula, você já entrega os papeizinhos, que são as referências bíblicas, para que o aluno já procure, para quando chegar no momento da aula, você falar Romanos 8:1, aí a pessoa vai procurar, demora ainda, então ele já fica com esse texto já separado. Em Romanos, capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, 24 ao 25, é só 24 e 25, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu, no caso Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé. Não que a gente fizesse nada de bom, mas foi mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, Deus demonstrou a justiça em Jesus, que derramou o seu sangue para servir como sacrifício, né? Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E ainda diz no 26, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quem tem fé em Jesus e aceita o sacrifício dele, tem os seus pecados impunes. Os seus pecados agora não são cobrados, porque já foi cobrado por Jesus lá na cruz. Amém? Então, isso vai muito além de um perdão, né? Por quê? Porque ele sabe que a pessoa fez alguma coisa de errado, muita coisa, né? Mas que agora ele está perdoado. O novo nascimento e a justificação. O processo da justificação e do novo nascimento é um ato, na verdade, instantâneo. Aconteceu, nasceu, como um parto, né? Como um parto natural. A pessoa teve a consciência de que Jesus o salvou. Beleza. Mas agora a gente passa por um processo de amadurecimento, passa por um processo de exposição daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele entendeu sobre Jesus. Agora a gente tem uma transformação radical do nosso status, como diz aqui a revista. É uma transformação radical do status. Está lá em Efésios, você pode aí usar com o seu aluno. Quem pegou essa referência é o momento dele ler. Efésios capítulo 4, do 27 ao 31, que diz que agora aquele que mentia não mente mais, o que rouba não rouba mais e tal. Então, trata-se de uma mudança moral, uma mudança completa no seu entendimento. Falou, agora eu sou, como diz por aí, agora eu sou crente, né? Então, agora eu não faço essas coisas mais. E a gente tem alguns exemplos de pessoas que passaram por essa transformação, por essa mudança. Maria, por exemplo, aquela que tinha, acho que de quem foi expulso demônios, né? Agora, ela tinha uma vida totalmente transformada. Pedro, que era pescador, né? Aqui diz que Pedro, pescador instável, foi transformado em apóstolo. De pescador, agora ele mudou completamente o seu discurso e passou a ser um apóstolo do Senhor, de Jesus.
Agora essas coisas, né? No caso aí a mentira, o furto, a linguagem torpe, né? Os palavrões, as palavras feias não fazem mais parte do nascimento, de quem passou pelo novo nascimento e agora é justo diante de Deus. Então o justo não faz essas coisas, porque ele é justo, né? O justo não mente, o justo não furta, o justo não tem linguagem de ímpio, né? Deus conhece os erros do passado, mas aceita o pecador porque Jesus pagou o preço por este pecador e agora ele está redimido. O cancelamento da culpa. Eu até coloquei, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não vou mexer aqui, senão eu vou confundir, que eu queria mostrar para vocês deixa eu ver aqui se eu consigo. A imagem que eu coloquei, que agora o cancelamento da culpa, o slide. Com a justificação, a culpa perante Deus que o pecador carregava deixa de existir, devido ao ato de redenção do Senhor Jesus. A partir de então, temos paz com Deus, e esta paz se estende a você e também ao próximo. Uma coisa interessante que a gente deve ressaltar para o nosso adolescente é a seguinte: a paz que excede todo entendimento passa a existir dentro daquele que conhece Jesus e o aceita como Salvador. A justificação como diz aqui, aquela culpa que ele tinha deixa de existir porque alguém o redimiu. Pensa numa pessoa que agora não tem culpa mais, como que ela é? Ela é uma pessoa leve, né? É uma pessoa tranquila, é uma pessoa que, se ela foi perdoada, tinha uma dívida tão alta, agora ela aprendeu que também ela deve perdoar. Agora eu fui perdoado, eu nem pedi e fui perdoado. Por que eu não posso liberar o perdão para uma pessoa que me pede o perdão? Não precisa nem pedir. Tem que fazer igual Jesus fez na cruz. Pai, perdoa porque não sabe o que faz, né? Então, mostrando aí, então, no finalzinho do slide, esta paz que temos agora, que foi restaurada com o novo nascimento, ela se estende tanto a mim. Agora eu não preciso mais ficar me sentindo culpada pelos meus erros, porque eu tive alguém já me perdoou. Eu acredito, eu tenho fé no sacrifício de Jesus que foi para me salvar. Então eu não preciso ficar me culpando mais. Se ele comparece diante de Deus, se Jesus comparece diante de Deus com a carta declarando que eu sou inocente, por que eu vou ficar daqui sofrendo, chorando, com medo, com raiva, descontando em todo mundo a minha culpa? Deprimido dentro de casa porque eu me sinto culpado? Sendo que alguém já me perdoou, alguém já fez um sacrifício enorme, imensurável para me perdoar. Se eu me sinto culpada ainda, eu preciso passar de novo pelo novo nascimento, então. Ou então passar pela primeira vez pelo novo nascimento. Porque quem nasceu de novo tem paz com Deus. E se ele tem paz com Deus, eu tenho paz comigo e eu tenho paz com o outro. Se eu tenho paz comigo e tenho paz com o outro, o mundo viverá em paz por conta minha, né? Porque eu faço a minha parte de ter paz. Então, o novo nascimento traz esta paz, que é a paz que a gente fala sempre, como eu digo sempre, a paz que excede todo entendimento, a paz que transcende todo entendimento. Muitas pessoas comentam, né? Muitas pessoas que não são crentes, que não entendem o novo nascimento, porque não experimentaram o novo nascimento, acha injusto
Alguém que erra, que peca, que falha, que mata, que rouba, que faz um monte de coisa, agora dizer que é justo. É incômodo dizer que é justo. Por quê? Porque ele não foi justificado. Aquele que diz isso é porque não experimentou a justificação. Então ele diz, agora é santo. Quer dizer que agora Deus ama. Agora foi salvo. Porque fez o que fez e agora diz que é salvo. Sim, fez o que fez. Deus não deu amnésia, mas Jesus pagou um preço e deu a carta declarando que a pessoa agora é justificada. Quando uma pessoa comete um crime, na nossa lei natural aqui, né? Aqui na Terra, quando uma pessoa comete um crime, todo mundo quer o quê? Que ele vai preso, que ele pague, que ele vai lá e fique pagando a pena lá por quanto tempo determinar a lei. E por mais que a lei determine, ainda é pouco para quem passou, quem foi vítima, né? Matou fulano, matou o meu pai, matou o meu irmão, matou minha namorada, matou o meu tio. É algo realmente muito cruel. E quando ele passa lá na prisão o tempo devido, que é o tempo condenado, quando ele sai da prisão, ele saiu. A sociedade às vezes olha com maus olhos, mas não pode mais cobrar dele o pagamento por aquela dívida que ele teve, que ele tinha, por aquele crime que ele cometeu. Por quê? Porque ele já pagou, não precisa pagar duas vezes, né? A gente nunca quer pagar duas vezes uma dívida, né? Pagou a conta de luz, tá pago, pronto. Se vem uma cobrança indevida, a gente vira um siri na lata, né? Mas alguém já pagou um preço muito caro, que foi preço de sangue, matou, morreu. Para quê? Para ver a pessoa, para ter essa declaração, essa certidão de que quem acredita nele é perdoado. Amém? Então, chegando à conclusão, regeneração e justificação fazem parte do presente de Deus para aqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam-se para Jesus Cristo. Amém? Que maravilha esses presentes que a gente recebeu, que são presentes recebidos com muito benefício, que basta simplesmente eu abrir meu coração e crer nesse Jesus que fez um sacrifício para me salvar. E se eu creio nessa salvação, ele continua uma obra em meu ser, que vai renovando a minha mente, que vai me libertando, que vai purificando a minha vida. Amém? Para exemplificar aí para o seu adolescente, eu trouxe um exemplo de dinâmica que você pode fazer para finalizar, tá? Aqui tem um grãozinho de milho de pipoca. Degas, dá para você fazer uma foto aí? Aqui eu tenho, vou mostrar para você aqui de pertinho. Aqui eu tenho o grãozinho de milho de pipoca. Digamos que esse milho de pipoca aqui represente o homem, né? O ser humano. Tá aqui todo murcho, feio, sem graça. E acontece que ele ouviu falar de Jesus, né? Ouviu lá muitos hinos, ouviu muitas pregações, mas até então ele não tinha decidido acreditar em Deus, mas teve um dia que ele foi convencido. O Espírito Santo o convenceu. Não, você é pecador, mas tem uma solução para você que peca. Tem uma solução. A solução é que Jesus morreu, foi por muito amor, ele sofreu, ele padeceu, mas ele não reclamou porque de fato ele queria que você voltasse a ser amigo de Deus, a ouvir a voz de Deus, a se relacionar com Deus. E então ele fez esse sacrifício, um sacrifício de morte na cruz. E a partir de agora,
Ah, tá. Aham. E a partir de agora, você pode experimentar uma nova forma de viver. Se você anda sofrendo, se você anda aflito, se você anda angustiado, o sacrifício que ele fez foi para te trazer uma paz, foi para te trazer foi para te ligar de volta a Deus. A nossa falta de paz, a nossa falta de alegria, a nossa falta de amor faz com que a gente se sinta assim. Então, ele tem um novo entendimento de que se ele acreditar em Jesus, que se ele acreditar naquele sacrifício de Jesus, agora ele pode alcançar paz. Agora a sua vida pode ter alegria. Agora, quando ele experimentar essa vida, quando ele partir dessa vida aqui, ele vai voltar para esse lugar de paz, que nunca mais será... que nunca mais terá tristeza, será uma vida muito melhor e tal. Mas enquanto isso, ele precisa ter se permitir ser transformado por Deus. Por quê? Porque ele tem um pecado, ele tem vários, carregador do pecado por causa de Adão, então a sua natureza é pecaminosa e ele precisa que o Espírito Santo entre, ele precisa permitir que o Espírito Santo entre nele e provoque uma mudança, e provoque uma transformação. Então, essas palavras, esse entendimento vai permeando a sua mente até que ele fala, eu creio. Eu creio e permito que Deus mude a minha vida. Então, ele passa por esse processo. E agora... fica alguém, até cresce, né? Então, agora, a partir de agora, ele é uma nova pessoa. Aqui, ele é uma pessoa sem graça, sem Deus, né? Uma pessoa murcha, uma pessoa triste, uma pessoa indigesta, né? Uma pessoa indigesta. Mas quando ele entende que alguém fez um sacrifício por ele e que o ama muito e que ele quer morar dentro dele e ele aceita isso, então ele é totalmente transformado. Agora é uma pessoa digestiva. Nem sei se isso existe. Mas agora é uma pessoa aceita por Deus, tolerável. Porque aqui ele é uma pessoa longe de Deus, sem graça. Mas agora ele se ligou a Deus. Agora é uma nova criatura. Todo o passado ficou para trás, o seu passado de pecado. E agora Deus o aceitou. Ou melhor, agora ele aceitou a Deus. Porque Deus aceita a todos, né? Agora ele aceitou a Deus e agora a sua vida é totalmente diferente. Não é mais sem graça, não é mais triste, é uma vida muito melhor. Se você tem uma pipoca aí, faz na sua casa, tá? Se você tem uma pipoquinha aí, é muito bom. E aí você pode levar para a sua sala. Eu vou levar para a minha turma e a gente vai fazer essa dinâmica. E você pode levar pronta, como lá na igreja tem a pipoqueira, a gente faz lá na hora, sai quentinha. E agora a gente precisa ter uma nova vida. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus e o aceitamos, a nossa vida nunca mais será a mesma. O milho é o mesmo, só que passou pelo processo instantâneo, que o milho é rapidinho, né? Ele estoura e transforma nessa comida aqui. Ok? Pois bem, meu querido, minha querida, bom estar com você. Obrigada por você ter assistido, por você ter vindo. Dejane, muito obrigada. Eu espero que você tenha aprendido. Acredito que seja um conteúdo conhecido por você, né? Com certeza. Mas a título de ser um pouco mais didática aqui para apresentar para o nosso aluno, ajudando aí
trazendo uma abordagem para você que é professor da Escola Dominical dos Adolescentes. Então, eu estarei aqui na próxima quarta-feira falando sobre a santificação. Aqui nós falamos sobre a regeneração e a justificação. E a próxima aula nós falaremos da santificação. Ela é um processo, né? Mas por enquanto vamos nos ater a essa daqui. A regeneração também é algo sobrenatural. Se você gostou, curta, comente, compartilha e volte aí na próxima aula, quarta-feira, às 14 horas, aqui no Instagram prof.jaque2022, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que tudo te vai bem. Veja só, quem foi regenerado, quem foi justificado, agora é uma pessoa de paz. Paz para você. Tchau, tchau. Deus abençoe.